Vibe Mundial FM. Pessoal, hoje o tema do meu programa é falar sobre duas áreas em que eu trabalho e que são bastante interessantes. Elas se conversam, elas se casam muito bem. São áreas harmônicas que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que, de fato, o encaixe era perfeito. Um é a homeopatia veterinária e a outra é a visão sistêmica. O que é uma, o que é outra? A homeopatia é uma ciência, né? Ela é desenvolvida por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, há cerca de 230, 240 anos atrás. E essa terapêutica, ela se utiliza de matérias-primas da natureza para fazer medicamentos para as pessoas e também para os animais. Existe a homeopatia humana, a homeopatia veterinária, que é a mesma homeopatia. Um é prescrito para a gente, obviamente, o outro é prescrito para animal. A homeopatia tem várias vantagens. Remédio barato, ausência de efeitos colaterais, o que não significa que também não faça mal. A má utilização da homeopatia pode fazer mal para o paciente, não há dúvida disso. Então, barato, ausência de efeitos colaterais, facilidade de administração do medicamento. O remédio homeopático a gente coloca na água do animal, coloca no alimento, a gente borrifa, né? Pode colocar num borrifador e borrifar sobre o animal, né? E através da olfação, através do odor, o animal inalando o medicamento homeopático, ele se beneficia da sua ação terapêutica, é incrível, né? E a outra vantagem que a homeopatia tem, talvez uma das maiores delas, é que a homeopatia, ela trata o indivíduo como um todo. Inclusive, o remédio homeopático tem uma ação incrível no plano mental, no plano emocional da pessoa ou do animal. Isso é algo incrível. O que não acontece com a alopatia. Na alopatia, nós temos medicamentos específicos para ações locais e medicamentos específicos para ações mentais, que são os psicotrópicos, são os medicamentos que modificam o estado mental do indivíduo. A homeopatia, com muitas vezes um único medicamento, eu tenho acesso a tudo. Eu tenho acesso ao corpo físico, eu tenho acesso ao corpo emocional, eu tenho acesso ao corpo mental e até a outros corpos também, né? E isso é uma conversa longa, porque o medicamento homeopático tem uma ação física e não química, né? Tomar homeopatia, eu costumo dizer que é como colocar o dedo na tomada, é você tomar um estímulo elétrico. Então, isso é homeopatia. Muito bom. A homeopatia pode ser prescrita para animais? Pode. Tem ação no quadro mental? Tem. Então, quando chega para mim no consultório um animal, né, com o seu tutor, e ele está com algum sintoma, ele está com alguma doença, ele está com algum quadro, por exemplo, vômito e diarreia. Então, chegou o cachorro hoje lá na clínica, lá na Moca. Ó, doutor, tô trazendo o animal porque faz 3 dias que ele está com vômito e diarreia, por exemplo. Aí eu pergunto assim para o tutor, há quanto tempo? 3 dias ele está assim. Ok. Aconteceu alguma coisa diferente na sua casa antes dele adoecer? E nessa hora a pessoa normalmente pergunta assim, mas aconteceu o quê, doutor? Ó, aí eu digo, né? Por exemplo, a senhora viajou? A senhora está reformando a casa? A senhora está passando por algum problema na família? A senhora perdeu alguém? Né? A senhora teve alguma notícia ruim? A senhora descobriu alguma doença na família? Enfim, situações que podem impactar desfavoravelmente o tutor e a sua família humana, o que é natural. Diante de uma notícia, de uma situação ruim, obviamente, isso vai impactar nessa família, né? Mas quem que vai sofrer mais na casa? O adulto? A criança? Ou o animal? Bom, o adulto, ele sofre, mas ele tem mecanismos de defesa e ele mais facilmente consegue resolver a questão. Muitas vezes, outras vezes não. Outras vezes ele adoece também. Aliás, muitas vezes ele adoece também. Mas as crianças e os animais, elas serão impactadas completamente nessa situação. E uma vez impactadas, elas vão desenvolver sintomas quando o impacto é desfavorável. Então, você recebe uma notícia ruim, você vai mostrar sintomas. E esses sintomas de uma doença, de um quadro, como eu citei, vômito e diarreia,
O que que é a doença ou o que que é o sintoma? A doença é ela existe para fazer com que a gente não morra. Isso é a doença. A doença é uma tentativa do organismo de se reequilibrar, né? Já que você não deu conta de se reequilibrar sem sintomas, você vai precisar de sintomas para reequilibrar a notícia ruim que você teve e o estado que você está da doença. Então, a doença nada mais é do que isso. Para quem gosta de medicina germânica, as leis biológicas, elas falam muito sobre isso, né? Como é importante adoecer, né? Porque a doença, muitas vezes, já é a resolução de um conflito biológico. O conflito biológico é um trauma, uma notícia que te impacta. Pois bem, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É muito comum chegar no consultório, animais com sintomas, e aí eu pergunto o que aconteceu, né, ultimamente na tua casa. E a pessoa relata o seguinte: eu perdi minha mãe. Ou eu perdi meu pai. Ó, eu perdi um irmão meu, né, faleceu. Especialmente nessa época do Covid, a gente tem se deparado com isso numa frequência maior, com algumas particularidades que somente essa doença traz, né? Não é uma perda normal. Por quê? Porque não tem velório, né? O enterro desse indivíduo é feito de uma forma abrupta, rápida, para que, obviamente, as pessoas não se aglomerem, não compartilhem ali o vírus e tudo mais, né? Então a pessoa muitas vezes entra no hospital e não sai mais, né? Ali ela entra na UTI, é entubada e vem a falecer. Qual que é o impacto disso para a família? É devastador, obviamente. Bom, essa família tem cachorro, essa família tem o gato. E não vai impactar o animal? Lógico que vai. Aliás, o animal vai ser o que mais vai ser impactado. Então, o que eu faço? Na minha anamnese, que são aquelas perguntas que a gente faz para o cliente, para o tutor no consultório veterinário, eu pergunto: tudo bem, então eu já entendi. O cachorro está doente há 3 dias, a senhora soube do falecimento do seu irmão há 7 dias atrás, lá em Goiás, a senhora não pôde ir, e agora a senhora está com essa situação, né? Aí a pessoa fala. Nessa hora a pessoa fala assim: ó, eu não me conformo, fazia 2 anos, tô até contando um caso real. Fazia 2 anos que eu não via meu irmão. A gente ia se encontrar agora no final do ano, né? Ele, né, no adiantado da idade, tinha uma comorbidade, faleceu. Enfim, contando um caso real. Então você imagina a angústia que a pessoa está sentindo. Imagina o quanto a dor visceral que ela está sofrendo pela perda do irmão que ela não via há 2 anos e ia ver dentro de alguns meses, né? E de uma forma abrupta e tudo mais, né? E o cachorro está sofrendo. Quando eu vejo que a questão dela é o luto, eu posso lançar mão na prescrição minha de um medicamento homeopático que tem uma ação sobre o luto. Ou seja, como se eu fosse um médico homeopata humano, um médico humano, que iria prescrever para ela um remédio para ela melhorar do seu quadro psíquico, eu prescrevo para o animal. Então, eu tiro as informações dela, porque ela, para mim, é um intérprete do cachorro. É o que eu sempre falo. O cachorro, ele fala. É óbvio que ele fala. É que eu não entendo a linguagem dos animais, mas eu entendo a linguagem humana. Eu posso desenhar o quadro que o animal está tendo a partir do que o tutor me fala, né? E isso chama medicina veterinária, né? A gente prescreve o remédio baseado no que o tutor fala. Por isso que é muito importante o que ele fala. Fazendo uma comparação, é igual a mãe e o pai, a mãe ou o pai no pediatra, né? Uma criança em tenra idade, ela não fala. Mas quem fala por ela? O pai e a mãe. Por isso que é importante, né? Lá na pediatria, o pai e a mãe falar para o médico o que está acontecendo, né? Todas as informações possíveis, aquilo que ele pergunta, aquilo que ele não pergunta, tem que falar. Porque isso vai facilitar o trabalho dele. Aí eu pego essas informações que o tutor me passa e prescrevo, como se eu fosse prescrever para a pessoa, eu prescrevo para o animal, e o animal melhora do seu quadro. Esse é um exemplo simples, objetivo, de como a visão sistêmica, porque tudo isso que eu falei aqui é a visão sistêmica. É o olhar para a família. Não é um olhar para o animal.
Porque se eu fosse olhar para o animal só, que foi aquilo que eu aprendi há 30 anos atrás lá na faculdade, e ainda as faculdades elas ensinam isso, o que uma faculdade de veterinária vai ensinar? Né? Ou ensinava? Hoje espero que esteja melhor, né? Eu conheço algumas, já dei aula, né? E vi que existe um movimento interessante em relação a isso, mas ainda muito pouco. Né? O que a faculdade vai ensinar? Que eu devo olhar para o cachorro, que eu devo olhar para o vômito, para a diarreia. Né? E eu tenho que olhar para isso? É lógico que eu tenho que olhar para isso. Né? É lógico que eu vou descartar lá na minha consulta. Escuta, esse cachorro mexeu no lixo? Esse cachorro tomou algum remédio ultimamente? Né? O que esse animal comeu? Né? Aconteceu alguma coisa diferente na casa, tipo uma festa, um churrasco? Foi dada a gordura da picanha para o cachorro? Né? Depois que eu excluo tudo isso, aí eu vou para o quadro mental, eu vou para a visão sistêmica. Obviamente, eu excluo aquilo que mais fisicamente pode estar impactando naquele sintoma. Uma coisa que acontece muito é isso, é uma alimentação inadequada, é o cachorro que participou ativamente de uma festa, de um churrasco, a ingestão de uma planta tóxica, samambaia, renda portuguesa, comigo ninguém pode. Essas plantas provocam esse quadro. Então, naquele momento em que eu sento com o cliente e faço as perguntas, que a gente chama de anamnese, eu excluo todas essas questões, todas essas possibilidades. E aí, excluindo, eu vou para o quadro mental, eu vou para o quadro emocional, que é a grande maioria das situações que eu vejo no dia a dia. Aí uso um medicamento que tem uma ação no psiquismo do animal, ele melhora, porque esse medicamento homeopático que eu estou dizendo nessa situação ajuda ele a ressignificar, a tratar, a olhar o luto de uma forma, a olhar a morte, a perda de uma forma diferente. Né? Então veja, pessoal, como a doença do animal, ela não é exclusividade dele. A doença do animal, ela está diretamente ligada ao sistema familiar e a tudo que essa família está vivendo. Tanto é verdade que nas constelações familiares, veterinárias, a gente vai usar, né, essa situação para tratar do animal, tratando de toda a família. Inclusive, essa semana agora eu comecei o curso Terapia na Família Multiespécie. Esse curso ele é exclusivo para veterinários e terapeutas, terapeutas que tratam de questões ligadas aos animais. Esse curso vai mostrar exatamente isso, que o sintoma que o animal está desenvolvendo, que o sintoma que o animal está mostrando, não é dele. Né? Assim também é a criança, né? Em tenra idade, o sintoma que ela está desenvolvendo não é exclusiva da criança. Ela tem uma relação com o pai, ela tem uma relação com a mãe, especialmente a mãe, quanto mais nova é a criança, né? Ou seja, a família envolvida na situação. Esse novo olhar que precisa ser desenvolvido, entendo eu, entre os veterinários. E não ficar olhando para o cachorro, não ficar olhando para o gato, né? A visão sistêmica está aí em várias áreas. Vibe Mundial 95 FM.